Leitura do livro de Levítico, dos capítulos 7 aos capítulo 9. Levítico capítulo 7. Esta é a lei da oferta pela culpa. É algo santíssimo. Eles abaterão a oferta pela culpa no lugar onde abaterem as ofertas queimadas, e o sangue deve ser aspergido em todas as laterais do altar. Ele apresentará toda a gordura, incluindo a cauda gorda, a gordura que envolve os intestinos, e os 2 rins com a gordura que há sobre eles, na região lombar. Ele removerá a membrana gordurosa do fígado, junto com os rins. O sacerdote fará todas essas coisas fumegar no altar, como oferta feita pelo fogo a Jeová. É uma oferta pela culpa. Todo homem que for sacerdote a comerá. Ela deve ser comida no lugar santo. É algo santíssimo. A lei da oferta pelo pecado também se aplica à oferta pela culpa. A oferta pertence ao sacerdote, que faz expiação com ela. Quando o sacerdote apresentar a oferta queimada em favor de alguém, ele ficará com a pele da oferta queimada que foi apresentada. Toda oferta de cereais que for assada no fogo, ou preparada na panela ou na frigideira, pertencerá ao sacerdote que a apresentar. Ela se tornará dele. Mas toda a oferta de cereais, misturada com azeite ou seca, será dos filhos de Arão. Todos eles receberão porções iguais. Esta é a lei do sacrifício de participação em comum, que se pode apresentar a Deus. Se alguém o apresentar com uma expressão de agradecimento, ele apresentará junto com o sacrifício de agradecimento pães em forma de anel, feitos com azeite e sem fermento, pães achatados sem fermento, untados com azeite, e pães em forma de anel, feitos com farinha fina, misturada e sovada com azeite. Ele apresentará esta oferta junto com pães em forma de anel, feito com fermento, e com o sacrifício de participação em comum, oferecido como expressão de agradecimento. Dessa oferta, ele deve apresentar um pão de cada tipo, como porção sagrada para Deus. Essa porção pertencerá ao sacerdote, que aspergir o sangue dos sacrifícios de participação em comum. A carne do sacrifício de participação em comum, oferecido como expressão de agradecimento, deve ser comida no dia em que ele a oferece. Ele não deve guardar nenhuma parte dela até a manhã seguinte. Se o sacrifício que ele apresentar como oferta for uma oferta para cumprir um voto, ou uma oferta voluntária, deverá ser comido no dia em que ele apresentar o sacrifício, e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas o que sobrar da carne do sacrifício no terceiro dia deverá ser queimada no fogo. No entanto, se uma parte da carne do seu sacrifício de participação em comum for comida no terceiro dia, quem o apresentou não será aceito. O sacrifício não será contado a favor dele. É algo ofensivo, e a pessoa que comer dele responderá pelo seu erro. Não se deve comer a carne que tocar em algo impuro. Ela deve ser queimada no fogo. Quem estiver puro pode comer a carne pura, mas qualquer pessoa que estiver impura e comer a carne do sacrifício de participação em comum, que é para Jeová, essa pessoa será eliminada do seu povo. Se alguém tocar em algo impuro, será impureza humana. Seja um animal impuro,
seja qualquer coisa impura e repugnante, e comer da carne do sacrifício de participação em comum, que é para Jeová, essa pessoa será eliminada do seu povo. Deus disse a Moisés: diga aos israelitas, não coma nenhuma gordura de touro, de carneirinho ou de cabra. A gordura de um animal encontrado morto e a gordura de um animal que foi morto por outro animal podem ser usadas para qualquer outra finalidade, mas nunca devem ser comidas. Qualquer pessoa que comer a gordura do animal que ela apresentar como oferta queimada por fogo a Jeová será eliminado do seu povo. Onde quer que morarem, não comam nenhum sangue, seja de ave, seja de animal. Quem comer o sangue de qualquer criatura será eliminado do seu povo. Jeová disse mais a Moisés: diga aos israelitas, quem apresentar a Jeová um sacrifício de participação em comum, trará parte desse sacrifício como oferta a Deus. Ele trará em suas próprias mãos a gordura junto com o peito, como uma oferta feita por fogo a Deus, e a moverá para a frente e para trás, como oferta movida perante Deus. O sacerdote fará a gordura fumegar no altar, mas o peito pertencerá a Arão e a seus filhos. Vocês darão ao sacerdote a perna direita como porção sagrada dos seus sacrifícios de participação em comum. O filho de Arão que apresentar o sangue dos sacrifícios de participação em comum e a gordura receberá a perna direita como porção. Pois dos sacrifícios de participação em comum feitos pelos israelitas, toma o peito apresentado como oferta movida e a perna apresentada como porção sagrada, e os dou a Arão, o sacerdote, e a seus filhos. Isto é um decreto permanente para os israelitas. Essa é a porção das ofertas feitas por fogo a Jeová, que cabe aos sacerdotes. Arão e seus filhos, desde o dia em que ele os apresentou para servir como sacerdote para Jeová. No dia em que os ungiu, Deus ordenou que os israelitas lhes dessem essa porção. É um decreto permanente para todas as suas gerações. Essa é a lei relativa à oferta queimada, à oferta de cereais, à oferta pelo pecado, à oferta pela culpa, ao sacrifício da ordenação e ao sacrifício de participação em comum, assim como Deus ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ele ordenou que os israelitas apresentassem as suas ofertas a Jeová, no deserto do Sinai. Leitura de Levítico, capítulo 8. Deus disse mais a Moisés: traga Arão e os filhos dele as vestes, o óleo de unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a assembleia à entrada da tenda de reunião. Então Moisés fez assim como Jeová lhe havia ordenado, e a assembleia se reuniu à entrada da tenda de reunião. Moisés disse à assembleia: isto é o que Jeová ordenou que fizéssemos. Então Moisés fez Arão e seus filhos se aproximar e os lavou com água. Em seguida, pôs em Arão a veste comprida, colocou a faixa na cintura dele e o vestiu com a túnica sem mangas. E por cima pôs o éfode, amarrando-o bem firme nele com o cinto bordado do éfode. A seguir, colocou-lhe o peitoral e pôs o urim e o tumim no peitoral. Então colocou o turbante na cabeça dele e na frente do turbante a lâmina brilhante de ouro, o sinal sagrado de dedicação, assim como Jeová havia ordenado a Moisés.
Moisés pegou o óleo de unção e ungiu o tabernáculo, e ficou o que havia nele, e o santificou. Depois aspergiu um pouco do óleo 7 vezes sobre o altar, ungindo o altar, todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, para santificá-los. Por fim, derramou um pouco do óleo de unção sobre a cabeça de Arão, e o ungiu para santificá-lo. Moisés fez então com que os filhos de Arão se aproximassem, pôs neles as vestes compridas e as faixas, e colocou neles a cobertura para a cabeça, assim como Deus lhe havia ordenado. Então trouxe o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Moisés abateu o novilho, molhou o dedo no sangue e o pôs sobre todos os chifres do altar, purificando de pecado o altar. Mas o restante do sangue ele derramou na base do altar, a fim de santificá-lo, para que se pusessem fazer expiação sobre ele. Depois, Moisés pegou toda a gordura que envolve os intestinos, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins com a gordura que há sobre eles, e os fez fumegar no altar. Então fez com que o restante do novilho, o couro, a carne e o excremento fossem queimados com fogo, fora do acampamento, assim como Jeová lhe havia ordenado. Em seguida trouxe o carneiro da oferta queimada, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o abateu, então, e aspergiu o sangue em todas as laterais do altar. Ele cortou o carneiro em pedaços, e Moisés fez fumegar a cabeça, os pedaços e a gordura. Ele lavou os intestinos e as pernas do carneiro com água, e Moisés fez o animal inteiro fumegar no altar. Foi uma oferta queimada, de aroma agradável, uma oferta feita por fogo a Jeová, assim como Deus havia ordenado a Moisés. Então, ele trouxe o segundo carneiro, o carneiro para a ordenação, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o abateu, pegou um pouco do sangue e o pôs na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. A seguir, Moisés fez os filhos de Arão se aproximar, e em cada um deles pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Mas o restante do sangue Moisés aspergiu em todas as laterais do altar. Pegou então a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que envolve os intestinos, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins com a gordura que há sobre eles, e a perna direita. E do cesto dos pães em fermento que estavam perante Deus, ele retirou um pão em forma de anel, sem fermento, um pão em forma de anel feito com azeite, e um pão achatado. Então os colocou sobre os pedaços de gordura e sobre a perna direita. Em seguida, pôs todas essas coisas nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, e começou a movê-las para a frente e para trás, como oferta movida perante Jeová. Então Moisés as tirou das mãos deles e fez tudo fumegar no altar, por cima da oferta queimada. Foi um sacrifício de ordenação de aroma agradável, uma oferta feita por fogo a Deus. Moisés pegou então o peito do carneiro e o moveu para a frente e para trás, como oferta movida perante Deus. Essa parte do carneiro para a ordenação se tornou a porção de Moisés, assim como Deus lhe havia ordenado. E Moisés pegou um pouco de óleo de unção e um pouco do sangue que estava no altar, e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, e sobre os filhos de Arão que estavam com ele, e suas vestes. Assim ele santificou Arão e suas vestes, e os filhos dele, e suas vestes. Moisés disse então a Arão e a seus filhos: cozinhem a carne à entrada da tenda de reunião, e ali a comerão com os pães que estão no cesto da ordenação, assim como me foi ordenado. Arão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne e do pão, vocês queimarão com fogo.
Não se afastem da entrada da tenda de reunião por 7 dias, até se completarem os dias da sua ordenação, porque levará 7 dias para ordená-los como sacerdotes. O que se fez hoje é o que Jeová ordenou que fizéssemos, a fim de fazer expiação por vocês. Vocês ficarão à entrada da tenda de reunião dia e noite, por 7 dias, e cumprirão as suas obrigações para com Jeová, para que não morram, pois assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram tudo o que Jeová havia ordenado por meio de Moisés. Levítico capítulo 9. No 8º dia, Moisés convocou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. Ele disse a Arão: pegue um bezerro como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada, ambos sadios, e apresente-os perante o Senhor. Mas você dirá aos israelitas: peguem um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um carneirinho, ambos de 1 ano e sadios, para a oferta queimada, um touro e um carneiro para os sacrifícios de participação em comum, a fim de sacrificar perante ao Senhor, e uma oferta de cereais misturada com azeite, pois hoje o Senhor lhes aparecerá. Assim levaram para diante da tenda de reunião aquilo que Moisés havia ordenado. Toda a assembleia aproximou-se então e ficou de pé perante o Senhor. E Moisés disse: isto é o que o Senhor ordenou que fizessem, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Moisés disse então a Arão: aproxime-se do altar e apresente a sua oferta pelo pecado e a sua oferta queimada, e faça expiação por si mesmo e por sua casa. Depois apresente a oferta do povo e faça expiação por eles, assim como o Senhor ordenou. Arão aproximou-se imediatamente do altar e abateu o bezerro da oferta pelos seus próprios pecados. Então os filhos de Arão lhe apresentaram o sangue, e ele mergulhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e derramou o restante do sangue junto à base do altar. Ele fez fumegar no altar a gordura, os rins, a membrana gordurosa do fígado do animal, oferecido como sacrifício pelo pecado, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. E ele queimou a carne e o couro no fogo, fora do acampamento. Depois abateu a oferta queimada, e os filhos de Arão lhes entregaram o sangue, e ele o aspergiu em todas as laterais do altar. Eles lhe entregaram os pedaços da oferta queimada, junto com a cabeça, e ele os fez fumegar no altar. Além disso, ele lavou os intestinos e as pernas do animal, e os fez fumegar sobre a oferta queimada no altar. Arão apresentou então a oferta do povo, pegou o bode da oferta pelos pecados do povo e o abateu, e fez com ele uma oferta pelo pecado, assim como havia feito com o primeiro animal, e apresentou a oferta queimada e a ofereceu segundo o procedimento normal. A seguir, apresentou a oferta de cereais. Ele encheu a mão com uma porção da oferta e a fez fumegar no altar, além da oferta queimada da manhã. Depois abateu o touro e o carneiro do sacrifício de participação em comum, que era para o povo. Então os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu em todas as laterais do altar. Quanto aos pedaços da gordura do touro, a cauda gorda do carneiro, a gordura que envolve os órgãos internos, os rins e a membrana gordurosa do fígado, eles colocaram todos esses pedaços da gordura sobre o peito dos animais. Depois disso, ele fez os pedaços de gordura fumegar no altar. Mas o peito e a perna direita dos animais Arão moveu para a frente e para trás como oferta movida perante o Senhor, assim como Moisés havia ordenado. Então, depois de fazer a oferta pelo pecado, a oferta queimada e os sacrifícios de participação em comum,
Arão levantou as mãos para o povo, abençoou-os e desceu. Por fim, Moisés e Arão entraram na tenda de reunião. Depois saíram e abençoaram o povo. Então a glória do Senhor apareceu a todo o povo, e saiu fogo da parte do Senhor, e consumiu a oferta queimada e os pedaços de gordura no altar. Todo o povo viu isso. Eles começaram a gritar e se prostraram com o rosto por terra.